A história da civilização costuma começar com os sumérios, como se a humanidade tivesse atravessado mais de 200 mil anos num estado de estagnação, até finalmente despertar na Mesopotâmia. Mas escavações dos últimos 30 anos revelaram um panorama radicalmente diferente. Muito antes dos reis sacerdotes de Uruk, antes da escrita cuneiforme, antes dos primeiros canais de irrigação registrados em tabuletas de argila, já existiam templos, cidades densas, assentamentos planejados e sociedades complexas capazes de erguer monumentos tão impressionantes que sequer deveriam ser possíveis para grupos sem agricultura ou metalurgia. Este capítulo mergulha nesse mundo esquecido, onde a Era do Gelo mal havia terminado e pequenos grupos humanos, ainda dependentes de caça e coleta, começaram a experimentar novas formas de viver, construir e se organizar. Mas antes da gente continuar, escreva nos comentários de qual região nos acompanha, para saber o quão longe os nossos episódios estão chegando. E não esqueça de se inscrever aqui no canal Raiz Primitiva. E obrigado a você que já faz parte da comunidade. Gratidão. A transição entre o Paleolítico final e o Neolítico inicial é uma das fases mais obscuras e mal compreendidas da história humana. O planeta ainda enfrentava drásticas oscilações climáticas. Glaciais se retraíam e avançavam. Espécies de megafauna desapareciam. E mesmo assim, certas comunidades demonstraram uma ousadia arquitetônica impossível de ignorar. A arqueologia, antes limitada pela falta de métodos de datação precisos, agora dispõe de análises isotópicas, escaneamentos 3D, termoluminescência e datação por radiocarbono calibrada com padrões refinados que permitem reconstruir a cronologia de forma inédita. E o que emerge dessas análises é uma narrativa muito mais antiga e muito mais surpreendente do que qualquer manual escolar já admitiu. Göbekli Tepe, por exemplo, não deveria existir, datado de aproximadamente 9.500 a.C. Ele antecede os sumérios por 6 milênios completos. Quando os primeiros arqueólogos viram os pilares em forma de T, de quase 5 metros de altura e até 11 toneladas, esculpidos por caçadores-coletores que não tinham agricultura, cerâmica ou aldeias permanentes, o choque foi inevitável. O complexo estava enterrado sob camadas intencionais de terra, como se não devesse ser encontrado. Animais esculpidos com precisão, raposas, serpentes, javalis, abutres, emergiam das pedras como guardiões silenciosos de um ritual desconhecido. Nenhuma outra comunidade tão antiga demonstrou capacidade semelhante. A descoberta forçou a ciência a reconsiderar uma ideia fundamental. Talvez não tenha sido a agricultura que originou templos e religião, mas sim o contrário. Grupos humanos podem ter criado cultos e estruturas rituais antes de se fixarem, cultivando plantas apenas para sustentar grandes reuniões sociais e cerimônias. A mais de 1.000 quilômetros dali, outro enigma tomava forma: Çatalhöyük. Datado de 7.500 a.C., esse assentamento urbano abrigou quase 10.000 pessoas em um espaço comprimido, onde casas eram construídas lado a lado, formando um labirinto sem ruas, acessado apenas pelos telhados. A ausência completa de vias terrestres sugere modelo urbanístico sofisticado, talvez projetado para segurança, talvez para maximizar espaço, talvez até para controlar entradas e saídas. A cidade inteira funcionava como um organismo vivo. Ao subir nos telhados, os habitantes transitavam por corredores invisíveis. Ao descer pelas aberturas superiores, acessavam salas decoradas com murais e relevos que representavam leopardos, touros e figuras humanas estilizadas. Ao contrário das cidades sumérias, onde templos, palácios e estruturas administrativas centralizavam o poder, não há evidências de hierarquia rígida em Çatalhöyük. Não foram encontradas residências mais ricas, sepulturas de elite ou objetos de prestígio que indicassem classes sociais. É possível que essa cidade tenha sido uma das raras experiências humanas de urbanização igualitária,
regida por tradições comunitárias e não por governantes. Enquanto isso, bem mais ao sul, Jericó despontava como a primeira cidade murada da história. Em torno de 9.000 a.C., suas torres de pedra e fortificações já protegiam um assentamento que desafiava explicações. A torre principal, com mais de 8 metros de altura, construída com precisão surpreendente para a época, pode ter sido usada como mirante, defesa militar, marcador astronômico ou símbolo cerimonial. O sistema de irrigação encontrado no local mostra que os habitantes dominaram a água muito antes da escrita surgir. Algo que contradiz completamente a ideia de que controle hídrico é invenção suméria. A ocupação contínua de Jericó por mais de 11 milênios faz dela um dos locais mais antigos da civilização humana, ainda habitado hoje. Esse mosaico de culturas antigas parecia isolado até que arqueólogos descobriram um elo direto entre essas sociedades e o futuro florescimento sumério, a cultura Ubaide. Existindo entre 5.900 e 4.000 a.C., exatamente na mesma região onde a civilização suméria surgiria depois, os Ubaide foram os arquitetos das primeiras aldeias planejadas da Mesopotâmia. Eles construíram casas retangulares de argila com plantas padronizadas, desenvolveram sistemas agrícolas complexos, criaram cerâmicas uniformes e ergueram os primeiros templos que, séculos depois, evoluiriam para os icônicos zigurates sumérios. A arqueologia mostra que os sumérios não inventaram do zero a civilização mesopotâmica. Eles herdaram uma base cultural, tecnológica e simbólica muito antiga, construída por povos anteriores como Ubaid e Samarra. Mas a maior surpresa veio das escavações de Bonkuklu Tarla, descoberto na última década e datado de cerca de 12.000 anos. O local contém templos rudimentares, estruturas circulares para rituais e milhares de contas de pedra minúsculas, trabalhadas com precisão extraordinária. A complexidade simbólica de Bonkuklu Tarla é tão grande que muitos pesquisadores acreditam que ele representa o berço mais antigo de práticas religiosas organizadas no mundo. Ele antecede Göbekli Tepe e, ao que tudo indica, era parte de uma rede social e cultural muito mais ampla do que se imaginava. O que todas essas descobertas têm em comum é simples e ao mesmo tempo transformador. Antes dos sumérios, já havia civilizações experimentando com religião, arquitetura, urbanização, simbolismo e engenharia. A ideia de que a civilização começou subitamente na Mesopotâmia é um mito criado por limitações arqueológicas do passado. Hoje, a ciência sabe que a história humana é muito mais profunda, mais fragmentada e mais fascinante. E à medida que novas escavações revelam detritos soterrados pela poeira e pelo tempo, fica claro que a linha do tempo da civilização não está sendo ampliada, está sendo completamente reescrita. Quando arqueólogos começaram a reconstruir o cotidiano das comunidades que antecederam os sumérios, perceberam que o mundo que existia antes da escrita era muito mais desenvolvido do que qualquer especialista supôs no século passado. Em Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Jericó, Ubaide e Bonkuklu Tarla, a vida diária era organizada, carregada de rituais e sustentada por estruturas arquitetônicas que exigiam cooperação em larga escala. Esse quadro desafia diretamente a ideia de que apenas sociedades agrícolas poderiam erguer monumentos complexos. A evidência acumulada mostra que, em vários lugares do Crescente Fértil e da Anatólia, seres humanos já tinham domínio simbólico e técnico que superava em muito o que se imaginava para grupos tão antigos. O caso de Göbekli Tepe é emblemático. Não há ali sinais de vida doméstica, nenhuma fogueira, nenhum descarte típico de habitação, nenhum espaço para dormir, cozinhar ou se proteger da chuva. O local era puramente cerimonial. O que surpreende é que ele foi construído por grupos de caçadores-coletores que deveriam ser nômades. Esse é um ponto que ainda intriga antropólogos. Como grupos sem agricultura,
podiam reunir dezenas ou centenas de pessoas ao mesmo tempo para erguer megálitos de até 11 toneladas. A logística necessária é complexa. Implica planejamento, divisão de tarefas, conhecimento de alavancas, rampas, cordas, transporte organizado e, acima de tudo, motivação coletiva. Isso levou alguns pesquisadores a sugerir que os rituais e encontros sazonais de Göbekli Tepe podem ter sido o gatilho que impulsionou a domesticação de plantas. As pessoas precisavam se reunir para construir e manter o complexo, e para isso demandavam alimento suficiente em momentos de grande concentração populacional. Portanto, a agricultura pode ter sido resultado de demandas sociais e religiosas, e não o contrário. O Österreichisches Archäologisches Institut chegou a sugerir que Göbekli Tepe funcionava como uma catedral paleolítica, um centro de convergência para diversos grupos. Os animais esculpidos nas colunas não são aleatórios, correspondem a espécies importantes no simbolismo da época, capazes de representar medos, forças naturais ou relações totêmicas entre comunidades. As serpentes, abundantes no local, talvez simbolizassem renovação ou morte. Já os abutres parecem ligados a rituais mortuários, ecoando práticas conhecidas mais tarde entre povos que expunham cadáveres aos animais antes do sepultamento. Assim, Göbekli Tepe não era apenas um monumento arquitetônico. Era uma narrativa esculpida em pedra, registrando crenças que antecedem qualquer texto. Çatalhöyük, por outro lado, revela o cotidiano de uma das primeiras experiências urbanas da humanidade. Ao contrário de Göbekli Tepe, Çatalhöyük era uma cidade viva, compacta, densa e organizada de um modo que parece estranho à lógica moderna. Como não havia ruas, todos os deslocamentos ocorriam pelos telhados. As casas eram acessadas por aberturas no teto, como se cada residência fosse ao mesmo tempo privada e integrada à circulação pública. Isso transformava a cidade em um ambiente seguro. Predadores não podiam entrar, inimigos eram facilmente detectados e o espaço interno ficava protegido de enchentes e poeira. Os murais encontrados nas paredes evidenciam uma sociedade com intensa vida simbólica. Representações de caçadas, seres humanos mascarados e animais poderosos mostram que arte e religião estavam profundamente ligadas ao cotidiano. É possível que cada casa funcionasse como um microcosmo ritualístico, onde família, espiritualidade e identidade estavam entrelaçadas. Jericó, diferentemente de Çatalhöyük, tinha clara preocupação defensiva. A presença de muros e torres sugere que, já em 9000 a.C., grupos humanos compreendiam noções estratégicas de proteção e controle territorial. A Torre de Pedra, com sua base circular e escada interna, parece ter sido construída com um objetivo que transcende simplesmente o militar. Estudos de orientação astronômica indicam que sua sombra marcava eventos solares específicos, possivelmente solstícios. Isso significaria que Jericó não estava apenas se protegendo, mas também observando o tempo, criando calendários rudimentares e organizando a vida social em torno de ciclos celestes. A continuidade de ocupação por 11 milênios revela algo ainda mais extraordinário. Geração após geração, mesmo com mudanças climáticas severas, invasões, reconstruções e transformações culturais, Jericó permaneceu um ponto de estabilidade humana na paisagem do Oriente Médio. Quando avançamos para a cultura Ubaide, o quadro torna-se mais claramente ancestral à Mesopotâmia histórica. Ubaide não é monumental como Göbekli Tepe, nem densamente urbana como Çatalhöyük, mas apresenta algo crucial: uniformidade. Suas aldeias exibem padrões arquitetônicos repetidos, indicando normas sociais, leis ou tradições que regulavam construção. Cerâmicas decoradas com precisão e técnicas agrícolas avançadas apontam para sistema produtivo capaz de sustentar populações maiores do que simples aldeias poderiam comportar. O mais surpreendente é que as bases arquitetônicas dos posteriores templos sumérios
aparecem pela primeira vez em Ubaid. Santuários retangulares com plataformas elevadas, alinhamentos padronizados e espaços internos simétricos são protótipos claros do zigurat, que surgiriam milhares de anos depois. Isso comprova que a civilização suméria não surgiu de um vácuo cultural, mas de uma longa linhagem de tradições arquitetônicas e simbólicas desenvolvidas ao longo de milênios. Bonkuklu Tarla, ainda mais antigo, acrescenta uma camada inesperada a esse cenário. Descoberto recentemente e datado de cerca de 12.000 anos atrás, ele contém edifícios em formato oval destinados a rituais, com pisos cuidadosamente revestidos e bancos laterais. As centenas de milhares de contas de pedra minúsculas encontradas no local revelam habilidade técnica extraordinária. A manufatura dessas contas exige precisão, ferramentas delicadas e tempo. Muito tempo. Isso sugere que os habitantes de Bonkuklu Tarla investiam energia significativa em atividades simbólicas e identitárias. A religião, a estética e a identidade coletiva eram componentes centrais de seu modo de vida, e não acessórios. À medida que esses assentamentos são estudados em detalhes, torna-se evidente que a humanidade pré-suméria não era uma coleção dispersa de grupos rudimentares, sobrevivendo por instinto. Eram sociedades com estruturas, crenças, habilidades técnicas e complexidades próprias. A arqueologia mostra que, quando os sumérios desenvolveram escrita, irrigação sistemática e cidades-estado, eles estavam apenas registrando e desenvolvendo tradições muito mais antigas. O mundo antes deles não era vazio. Era um laboratório de ideias, técnicas e formas de vida que, aos poucos, daria origem à civilização como a conhecemos. Ao examinar em conjunto Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Jericó, Ubaid e Bonkuklu Tarla, algo inquietante começa a emergir das evidências arqueológicas. Esses lugares, separados por milhares de anos e centenas de quilômetros, parecem compartilhar uma lógica profunda, uma espécie de gramática cultural comum que antecede a própria história registrada. Nenhum desses povos deixou escrita, nenhum descreveu com clareza suas crenças, regras sociais ou mitos fundadores. E ainda assim, suas ruínas expressam padrões de comportamento humano que não surgem por acaso. Há, nesses assentamentos, indícios claros de que uma rede silenciosa de ideias se formava muito antes daquilo que chamamos civilização. O primeiro elo dessa cadeia aparece na transição do Pleistoceno para o Holoceno, período marcado por mudanças climáticas drásticas. Glaciares recuavam, animais megafaunísticos desapareciam e paisagens antes hostis tornavam-se férteis. Esse ambiente em transformação forçou grupos caçadores-coletores a se aproximarem uns dos outros com maior frequência, criando zonas de encontro que, eventualmente, se transformariam em centros cerimoniais. Göbekli Tepe é o exemplo mais emblemático desse fenômeno. Não era apenas um templo, era um ponto de convergência entre mundos tradicionais nômades e novas necessidades sociais emergentes. A cooperação exigida pela construção dos círculos megalíticos obrigava esses grupos a negociarem papéis, compartilharem crenças e definirem normas comuns. Nesse processo, ideias simbólicas começaram a se espalhar entre comunidades antes isoladas. Séculos mais tarde, esse mesmo espírito de coesão social aparece, transformado, em Çatalhöyük. Ali, porém, ele se manifesta não na forma de megálitos sagrados, mas no cotidiano urbano. A densidade populacional da cidade criava a necessidade de estruturas sociais mais complexas, mesmo sem hierarquias formais. Não há evidência clara de elites políticas, sacerdotes ou classes separadas. Cada casa era, ao mesmo tempo, residência, espaço ritual e lugar de produção artesanal. As pessoas viviam umas sobre as outras, literalmente caminhando pelos telhados, compartilhando paredes e celebrando rituais dentro do próprio lar.
É nessa compressão física e social que surgem narrativas compartilhadas, tradições comuns e estruturas simbólicas que atravessariam os milênios e alcançariam outras regiões. Jericó, por sua vez, introduz um elemento novo: a noção de fronteira. A construção de muros não representa apenas defesa física. É demarcação de identidade, uma afirmação clara de nós em oposição a eles. Essa consciência coletiva, organizada em torno da proteção de um território, revela que, já no 9º milênio antes de Cristo, comunidades humanas compreendiam sua permanência no espaço. Essa territorialidade exigia planejamento e coordenação entre muitos indivíduos, mostrando que autoridade e organização social não surgiram súbito com os sumérios, mas foram desenvolvidas lentamente de forma orgânica, ao longo de milênios. Curiosamente, quando chegamos à cultura Ubaide, observamos uma combinação dos 3 elementos anteriores: simbolismo compartilhado, organização comunitária e territorialidade. Aldeias ubaidianas exibem padrões arquitetônicos padronizados, como se obedecessem a convenções internas. Os primeiros templos, ainda simples, já expressam ordem, simetria e centralização. Essas características sugerem um embrião de administração comunitária, algo que evoluiria para templos sumérios, burocracia, armazenamento de grãos e, finalmente, escrita. O mais intrigante é que elementos ubaidianos aparecem em várias regiões, indicando possível difusão cultural. Ferramentas, cerâmicas e ideias transitavam entre comunidades, sugerindo que redes de contato existiam muito antes do comércio formal. Bonkuklu Tarla, o mais antigo entre eles, adiciona um componente profundo ao quadro. Ali, as práticas rituais e a produção massiva de contas indicam preocupação intensa com identidade visual e talvez com distinções grupais. Milhares de pequenas contas de pedra cuidadosamente lapidadas mostram que o ato artístico, a ornamentação corporal e a construção de símbolos pessoais já eram centrais naquela sociedade. Isso levanta uma questão essencial: até que ponto essas práticas influenciaram comunidades posteriores? A resposta mais provável é que, mesmo sem escrita, tradições viajavam de grupo em grupo através de migrações, trocas sazonais e uniões entre populações diversas. Assim, aquilo que começou como rituais simples em Bonkuklu Tarla pode ter evoluído para complexos sistemas iconográficos vistos séculos depois. A grande revelação é que todas essas culturas, Göbekli Tepe, Çatalhöyük, Jericó, Ubaid e Bonkuklu Tarla, formam partes de uma linha contínua, uma espécie de pré-história da civilização que, por muito tempo, permaneceu invisível aos olhos da pesquisa. Afinal, a narrativa tradicional colocava os sumérios como o ponto zero da história humana. Mas a arqueologia recente mostra que eles herdaram uma base cultural antiga, vasta e profundamente enraizada. Cada pedra esculpida, cada mural urbano, cada muro defensivo e cada templo primitivo reflete avanços que, juntos, serviram como alicerces da primeira grande civilização mesopotâmica. À medida que pesquisas avançam, fica claro que a humanidade já experimentava cooperação em larga escala, religiosidade estruturada, urbanização rudimentar, engenharia experimental e uma complexa rede de símbolos muito antes da escrita suméria aparecer. A história oficial era apenas a parte visível de um iceberg arqueológico gigantesco. As fundações dessa história verdadeira começaram a ser erguidas milhares de anos antes, em pedra, barro, cálculo, intuição coletiva e fé no invisível. E o mais importante, cada um desses assentamentos demonstra que a civilização não nasceu como salto repentino, mas como longa espiral ascendente de tentativas, aprendizados e inovações contínuas. Göbekli Tepe reuniu grupos dispersos. Çatalhöyük experimentou vida urbana. Jericó estabilizou território. Ubaid organizou sociedade.
Bon Kuklu Tarla estruturou simbolismo. Quando os sumérios finalmente surgiram, não estavam começando nada. Estavam continuando uma obra iniciada muito antes. Obra que permaneceu enterrada até que a arqueologia moderna a resgatasse. Se essas descobertas mudaram a forma como você enxerga o passado humano, imagine o que ainda está escondido sob camadas de terra, pedra e silêncio. Cada ruína recém-escavada revela que a história é muito maior e muito mais antiga do que os livros ensinaram. Se você quiser acompanhar os próximos capítulos dessa investigação sobre as origens da civilização, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Até breve.